aleluia. A sua presença, louvado e agradecer ao nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, por tudo quanto tem feito, Senhor. Agora, meu Pai, temos teu vaso em tuas mãos, Senhor. Usa, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Jesus. Deus, tu sabe, Senhor, a necessidade do teu povo, Senhor. Vem falar conosco, Senhor, pois é o que eu te peço, Senhor. E te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, irmãos. Graças a Deus pela oportunidade bendita que o Santo Espírito de Deus nos concede estarmos aqui nesta grande festividade com as irmãs para juntos aprendermos o propósito deste bem tão glorioso recebido pela igreja, que é o bem da oportunidade de orar. Glórias ao nome de Jesus. Por isso, antes de nós falarmos da palavra de Deus, eu quero agradecer às nossas irmãs coordenadoras deste evento e também ao pastor presidente do campo pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui esta noite ministrando a palavra de Deus, sabendo-se que haveriam muitos outros pregadores e eles poderiam ter aberto a oportunidade a alguém desconhecido, mas optaram por nos dar esta rica oportunidade. Oxalá Deus me conceda honrar esta oportunidade ministrando o caminho que nós viemos aqui para aprender, que é da oração. Queridos e amados irmãos, livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículos de número 26, 27 e 28 para o complemento desta leitura. Glórias ao nome de Jesus para sempre. Tivemos aqui 2 dias de muita glória, de muita presença do Espírito. Glória a Jesus. Confesso aos irmãos que para qualquer pregador ficaria difícil explanar mais uma coisa deste texto, que é muito comum entre os pregadores, muito pregado. Eu mesmo já devo ter pregado umas 15 vezes dentro deste texto sagrado, só no Jardim Gá. Então imagina, irmãos, imagina. Glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de número 26, 27 e 28, que diz assim o texto sagrado: E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém. Glória a Jesus. Queridos e amados irmãos, aqui esta noite, glória a Jesus. Quando nós observamos este texto sagrado, nós percebemos aqui a presença de 6 pessoas que aparecem em meio a esta história que é contada e redigida, glória a Deus, pelos escritores antigos a respeito de uma família. E esta família que tinha por cabeça Eucana. Eucana era o marido, o pai, o governador da casa. E ele então tinha 2 mulheres, porque a lei permitia isto. E eles então ali entraram em uma grande divisória, porque dentro daquela casa, daquela família, existiu um racha, uma discórdia, uma desunião, uma confusão,
uma brecha, e esta brecha fora aberta pelo seguinte fator: de Ana, uma das esposas de Eucana, não poder gerar em seu ventre um filho para que seu marido a apreciasse ainda mais. A Bíblia Sagrada nos diz que é de ano em ano, porque era o costume de todo judeu subir até a cidade de Siló, onde ficava localizado o templo, que na realidade não era templo, sabendo-se que o primeiro templo que fora construído fora por Salomão. A Bíblia então nos revela, no capítulo de número 18 do livro de Josué, que quando Josué assenta-se na cidade de Siló, então ele pega o tabernáculo e monta o tabernáculo em Siló. O tabernáculo então não fora erguido e levantado como das vezes em que Moisés o levantou. Desta vez não haviam 60 colunas de prata, não, senhores, mas eles se utilizaram de colunas feitas de pedra, de pilares. Eles então estenderam a cortina sobre estes pilares, fizeram um quarto para que o sumo sacerdote pudesse ficar próximo à arca da aliança, e também fizeram quartos para que os seus filhos pudessem estar perto do sacerdote, aprendendo todas as regras de ser um sacerdote, do serviço da casa do Senhor. A Bíblia então nos manifesta que este era o lugar central da adoração. Todos os anos Eucana subia lá e as mesmas coisas aconteciam. A Bíblia nos diz que ele oferecia um sacrifício, pegava parte do sacrifício, entregava a seus filhos, e também a Penina, a sua segunda mulher, e a parte maior ele reservava e entregava a Ana. Ana então angustiada, amargurada de espírito, porque Ana tinha mais do que um desejo no seu coração. Ana tinha mais do que um simples desejo no seu coração. Aleluia! Ana tinha um propósito. O propósito está acima do desejo. Quando nós temos um desejo, este é o tema da mensagem esta noite: desejo, propósito e oração. Desejo, propósito e oração. Quando nós observamos, nós iremos perceber que Ana não tinha apenas um desejo, porque o desejo é aquele fator que deve ser alimentado pela vontade da nossa carne, pelo desejo dos nossos olhos, pela inflamação das nossas vontades. Aleluia! As nossas vontades que são geradas pelo nosso ego. Isto são, aleluia, aquilo que nós podemos chamar de desejo. Ana não tinha apenas um desejo. Ana não queria apenas alimentar o seu ego. Ana não queria apenas apresentar um menino qualquer. Ana não queria apenas ter um filho naturalmente, um menino que fosse como todos os meninos. Não, Ana tinha um propósito. A Bíblia Sagrada então nos manifesta que Penina se gloriava, que Penina se exaltava, que Penina se engrandecia, porque disse a ela: eu tenho tudo e você não tem nada, eu possuo tudo e você não possui nada, eu sou mulher e você não é nada, eu posso e você não pode, eu faço e você não faz, eu dou fruto e você é infrutífera, você não vale nada, você não presta para nada, você não vai chegar a lugar algum, você não vai galgar de nada, você nunca terá uma posição como eu, porque o meu marido pode até lhe olhar diferente, mas quando ele olha para mim ele se lembra: eu sou a árvore frutífera desta casa. Aleluia! Ana não tinha o que lhe responder, porque Ana tinha um propósito. Crente que tem propósito não precisa responder nada a ninguém, o próprio Deus responde por ele. Aleluia! Olha o nome de Jesus para sempre. Aleluia! Deixa eu me segurar um pouquinho aqui, porque eu já lecionei 1h30 na escola dominical, senão eu vou ficar sem voz rapidinho. Queridos e amados irmãos,
breve, que esta menina que achava que tinha tudo, me parece muito com a igreja de Laodiceia. Rico sou e de nada tenho falta. Aí o Senhor escreve dizendo: mas eu tenho uma verdade a lhes dizer. Digo para vocês que vocês são pobres, são cegos, são miseráveis e estão nus. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te riquezas. Aconselho que de mim vocês comprem roupas, vestes brancas, para que vistam-se e cubram a vossa nudez. Aconselho de que de mim vocês também peçam-me para que eu lhes dê colírio para limpar os vossos olhos, para que vocês vejam as manchas das vossas vergonhas. Penina parece muito com a igreja de Laodiceia. Pensava que tinha tudo, que podia tudo, mas ela só tinha uma coisa: o desejo. Só uma coisa foi lhe dado: o seu desejo. Muitos filhos, muitos meninos, mas a Bíblia Sagrada nos diz que Ana, até o presente momento, só tinha uma coisa: propósito. Percebam que todos os anos era a mesma coisa, é igual ele e você. Eu já estou cansado porque eu vou para a igreja na terça-feira. Senhor, eu vou lá na segunda-feira no Jardim Ibirapuera. Deus, na terça-feira eu estou na igreja aprendendo a palavra. Na quarta-feira, quando eu vou, eu estou ou no ciclo de oração ou no ensaio na igreja. Na quinta-feira eu vou ao culto. Quando chega na sexta-feira, Senhor, eu também tenho alguma a fazer, alguma coisa, ou na igreja ou fora da igreja. Quando chega no sábado eu tenho uma festividade para ir. Quando chega no domingo eu vou ao culto. E passa a semana, e vai semana, e passa dia, e passa dias, e vai meses e meses, e vai anos e anos, e você nessa mesma, e quem sabe na mesma situação de Ana. Ana subia, e todas as vezes que ela subia era a mesma coisa. Eu acredito que ela até já se preparava, já sabia o que ia acontecer no culto. Quando chegava lá era a mesma coisa. Eu quero entregar o sacrifício, ele pegava o sacrifício, Ofni e Finéias repartia o sacrifício, entregava ao Senhor, repartia as partes, aleluia. A Eucana devolvia a Penina aos filhos, e então ele dava a maior parte a Ana. Ele já estava conformado, ele é o retrato da igreja conformada. Para ele estava tudo bom, para ele aquele negócio já estava gostoso demais. Não precisava mudança, não precisava renovação, não precisava regeneração, não precisava transformação. Para Eucana estava tudo legal do jeito que estava. Deixava o rio correr daquele jeito, deixava o fluxo andar daquela maneira. Era o retrato da igreja conformada. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que havia uma mulher chamada Ana que tinha um propósito. Eu fico imaginando Ana indo para aquele culto dizendo: vai acontecer a mesma coisa, quer ver? Pastor vai dar oportunidade para fulano, Bertão, ciclano, fulano, Bertão, ciclano, fulano, Bertão, ciclano. Vai ser a mesma coisa. A coisa não renova, o negócio não flui, porque o Espírito Santo não coordena o culto é coordenado muitas das vezes, aleluia, por um esquema. O único lugar de adoração é a Siló. Ana então some para Siló mais uma vez, mais um ano. E eu acredito que Ana aceita, pega a sua gentinha, porque ela não tinha amigas, e começa a escrever. E quando ela está escrevendo e vai colocar lá, vai acontecer a mesma coisa. Sacrifício a Eli, ele devolve Eucana abençoa a Penina, os filhos, e depois a mim. E quando ela pega a caneta para escrever, o coração começa a arder, a alma inflama, a amargura desce, porque Salomão disse que a esperança demorada enfraquece o coração. Ana então diz: eu tenho duas opções, eu parto para cima ou eu desisto de tudo de uma vez. E ela vai escrever, e quando ela vai escrever, o coração começa a queimar. Ela disse: hoje eu não vou ficar aqui, hoje eu vou subir a Siló. Quando nós imaginamos, irmãos, Ana entrando no templo, nós imaginamos um templo como este, com bancos, com cadeiras, onde ela pudesse dobrar os joelhos e orar. Mas se você observar o texto bíblico,
No versículo de número 10 do capítulo 1, a Bíblia diz: levantou-se Ana. Ana se levantou de quê, pastor? Ana se levantou da mesa. Ana se levantou da presença do sacrifício. Por quê? Porque não haviam cadeiras para ninguém sentar no templo. O templo era um lugar onde as pessoas passavam por lá e iam embora. Ninguém ficava permanentemente no templo. Ninguém ficava incisivamente no templo como nós aqui ficamos. Não, senhores. Eles passavam, ofereciam o sacrifício e já iam embora, porque tinha que abrir a vez para outro. Era um templo só para atender a todas as províncias. Glória ao nome de Jesus, que nesta época eram apenas 14, porque quem aumentou, quem propagou, quem prorrogou esse negócio foi Davi, que aumentou de 14 para 144 províncias israelitas. A Bíblia Sagrada nos diz então que eram 14 províncias que subiam de ano em ano para adorar o mesmo Senhor no mesmo lugar. Ana não tinha um lugar para sentar, então o que ela fez, pastor? Ela se levantou da presença do sacrifício e foi andando com alguém, aleluia, em busca de uma resposta. Ela disse: eu já tenho um propósito, agora eu preciso saber, eu preciso entender se Deus está neste meu propósito. Então subiu até Siló. Se você pegar a Bíblia Sagrada e abrir a sua Bíblia Sagrada no livro do Gênesis capítulo 49 e versículo de número 10, vai haver lá uma promessa feita pela bênção lançada por Jacó. Quando ele estende a mão sobre Judá, ele diz: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de seus pés, até que venha Siló, e a ele os povos se congregarão. O profeta Jeremias, no capítulo de número 7, ele diz que Siló foi destruída porque o Senhor a abandonou. Anos antes, muitos anos antes ainda de Siló ser estancada como lugar de adoração, Deus já havia dito que Siló seria destruído. E o que significa Siló, pastor? Siló significa um lugar de quem portenta o poder, a autoridade. O lugar de quem portenta o poder e a autoridade. Quando Jacó profetizou que quando Siló viesse, todos os povos se congregariam a ele, então eu me recordei de quando Jesus chamou os discípulos e disse para eles: e quando o Filho do Homem for levantado, a todos atrairei a mim. Nesse texto sagrado, eu então entendo que Jesus já estava presente em Siló quando Ana se levantou e foi andando com o coração dolorido, com a alma inflamada, porque o próprio Salomão disse, ele falou enfaticamente, que a opressão enlouquece até o sábio. Eu fico imaginando a opressão daquela mulher. Ela vai oprimida,
que Ana foi lá, ela foi com atitude. Que atitude era? Sempre prescrever o mesmo acontecimento. Dessa vez Ana disse: eu não posso permanecer assim, eu vou fazer alguma coisa, eu vou até a presença de Siló. Eu vou procurar Siló, tocadores. Eu vou, irmãos, procurar Siló. Eu vou entrar na presença dele. Eu vou fazer a minha proposta para ele. E ela disse: Senhor, se o Senhor se lembrar de mim e não se esqueceres da tua serva, então me dares um filho varão por todos os dias da sua vida. Eu o entregarei ao Senhor. Pastor, não estou entendendo. Meu filho, minha filha, crente que tem propósito não para, crente que tem propósito não volta, crente que tem propósito não desiste, crente que tem propósito ora, crente que ora alcança, crente que alcança. É como o desejo chegado, é uma árvore de vida, é uma árvore frondosa, é uma árvore renovada, é uma árvore que dá fruto, é uma árvore, é uma árvore. Eita, essa noite Jeová vai pegar tua árvorezinha que está plantada junto ao deserto e vai fazer como no Salmo 1, vai pegar tua árvorezinha e vai colocar junto a ribeiros de águas e ela vai dar o fruto na estação própria. Prepara hoje, ele vai arrebatar a tua alma, ele vai arrebatar a tua vida, ele vai te tirar da zona de conforto, ele vai te levar essa noite, ele vai te levar essa noite. Você que não é batizado, já prepara o teu coração, já prepara os teus lábios, já prepara a tua mente, e já vai recebendo, porque o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. O começo foi bom, o meio foi bom, mas o final vai ser para impactar a tua alma. Apresentou-se. Quando Ana apresentou o seu propósito, eu tenho certeza que Ana estava se recordando do capítulo de número 25, versículo 21 do livro do Gênesis, que diz o seguinte: e Isaac orou por Rebeca, que era estéril, e o Senhor ouviu a sua oração, e Rebeca foi mãe de filho. Agora se lembrou. Peraí, Isaac, nosso pai, é filho de Abraão, nosso pai, orou. Peraí, até hoje eu fui lá para ficar vendo a menina bater palma para mim. Até hoje eu fui lá para observar a menina. A menina era o centro da minha atenção. Epa, vou parar de olhar para a menina, vou começar a olhar para Siló. Quando eu começar a olhar para Siló, vai ser igual o salmista. Chegou no monte e disse: eleva os meus olhos sobre os montes e me pergunto de onde me virá o meu socorro. Ele parou, olhou para cima e disse: já sei, vou parar de olhar para o monte. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e também a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem domina o guarda de Israel. A tua vitória vem de cima, a tua vitória vai voltar de cima. O maior erro da igreja moderna é não ter propósito. O que é propósito, pastor? Propósito é uma meta. Só que a Bíblia diz que onde estiver o teu coração, aí vai estar também o teu tesouro. Então a nossa meta é a casa própria, o carro, o emprego.
nós dizemos: agora sim, construí o que eu queria, vou fazer a minha rede, vou deitar, vou folgar e vou dormir. Mas Ana tinha um propósito. Depois de engravidar, porque ela teve que carregar 9 meses o menino no ventre, sentiu a mesma dor de parto, minha irmã, que você sente. Ana sabia que o propósito de Deus requer renúncia. Sabia que para ser gerado tem que viver as marcas, tem que receber as contrações. Meu Deus, tem que sentir a dor do parto. Ah, pastor, eu não entendo mais nada. Deus me disse que tem uma obra na minha vida. Deus me disse que tem um negócio comigo na terra. Deus me disse que é muito lindo o que Ele vai fazer através de mim. Mas a coisa não anda, não flui. Quanto mais eu me esforço, mais eu canso. Quanto mais eu busco, mais eu levo pedradas. Quanto mais eu corro e oro, mais eu vou gemendo. É todo parto, é a contração. Mas tenha certeza de uma coisa: quando passado, quando a contração foi embora, você vai olhar para a bênção e vai dizer: por essa bênção orava eu. Aí, por essa bênção orava eu. Deus não quer que você esteja feliz apenas com a bênção na mão, apenas com o propósito na mão, não. Porque crente que é crente, crente que ora, ele enxerga a bênção de longe, ele enxerga a vitória de longe. O propósito dele não é de uma semana, o propósito dele não é de 7 dias, o propósito dele é eterno. É fechando um e começando outro, é fechando um e começando outro. Quando foram embora as dores da contração, Ana teve que amamentar. E eu tenho esposa, tenho uma filha recente, e só Deus e a minha esposa sabe como foi difícil amamentar a primeira filha. Só ela pode contar as dores e os apertos quando ela pensava: não vou dar mais de mamar a minha filha, porque eu sinto muitas dores. E depois ela se recordava, porque Lília, minha filha, irmãos, ela nasceu diferenciada. Ela não queria mamadeira mais, nem coração. Era só peito. E a mamãe sentia dores, mas olhava para aquela criança e dizia: eu tenho que amamentar. A dor é grande, é forte, mas eu tenho que amamentar. Acabou o propósito, tinha que começar outra. Agora o propósito de entregar o menino. Ela sentiu as dores, ela sofreu na mão de Penina, e agora era a hora de entregar o menino, porque era um propósito divino. Aleluia! Ana então tinha que sentir a dor de ver o seu menino crescer longe dos seus olhos. Mas Ana tinha um propósito. E quem tem propósito não lança a mão do arado e olha para trás. Quem tem propósito não para, irmãos, quando recebe a prévia do seu propósito. O propósito do cristão tem que ser eterno. Sabe por quê, irmãos? Aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. O teu coração tem que estar na eternidade. É vencendo uma peleja e se preparando para entrar na outra. É vencendo uma guerra e se preparando para entrar na outra. Mas como é que eu faço isso, pastor? A oração. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave da bênção. A oração é o trampolim para a recepção do desejo do seu coração. A oração, ela é o elo entre o seu desejo e a realização dele. A oração, ela é o marco, ela é a presença, ela é a essência, ela é a flor do teu jardim. A oração é o bom cheiro das tuas flores. A oração, ela é o remover
disse: dessa vez, quem vai levar a oferta não é Eucana, quem vai levar a oferta sou eu. Dessa vez o culto vai mudar. Dessa vez sou eu que vou levar a oferta. Quem era a oferta, pastor? Samuel? Não. Versículo de número 24. Havendo desmamado, levou consigo como um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou a casa do Senhor. Quando Ana leva o novilho, o efa de farinha e o odre de vinho, ela estava dizendo: eu tenho comunhão e ligação com o Siló. Dessa vez é diferente. Eu tenho ligação com o Senhor. Dessa vez é diferente. Dessa vez não tem menina. Eita, dessa vez é diferente. Dessa vez não tem nada de fechado. Dessa vez é diferente. Dessa vez não tem nada que vai me amedrontar. Dessa vez é diferente. Dessa vez não foi ele que marcou o encontro comigo, mas foi eu que marquei o encontro com ele. Dessa vez o homem que estava lá não vai me chamar de embriagada. Dessa vez sou eu que vou até ele e vou dizer para ele: por esse menino aquele dia eu estava te orando, o Senhor ouviu a minha petição. Está aqui a minha vitória aqui, está aqui a minha vitória aqui, está aqui a minha vitória aqui. Prepara, meu irmão, prepara, minha irmã. Eu tenho uma notícia boa vinda lá de Sião para você. Deus já está reservando o momento certo para você chegar no Eli e dizer para ele: Eli, está aqui a minha vitória ali, está aqui a minha vitória ali. Você pode sentir a graça, a presença, a virtude do Espírito de Deus aqui essa noite. Vamos já fechar. A oração, ela tem poder, um poder tão sobrenatural, que uma certa feita perguntaram à rainha da Inglaterra: qual o seu maior temor? As grandes algemas nucleares construídas pelos Estados Unidos? Ela disse: não. As grandes armas europeias? Ela disse: não. O meu maior temor é um crente de joelho. Mas por que ela disse isso, pastor? Porque de lá, saiu um homem conhecido como John Wesley. John Wesley vai atravessar uma certa feita da Europa para as Américas para trazer um de seus sermões. E ele tinha um propósito: ele precisava pregar, ele precisava ganhar almas. Ele então entrou no barco e começou o tempo a fechar. O nevoeiro tomou conta. Então, o que estava direcionando a embarcação chegou para ele e disse: John Wesley, senhor John Wesley, não vai ser possível atravessar o mar porque o tempo não está favorável. John Wesley disse: capitão, eu preciso levar a palavra de Deus. Eu tenho um grande propósito, muitas almas me esperam lá do outro lado. Ele disse: eu não posso fazer nada, sinto muito. John Wesley disse: capitão, me dê a honra de participar um momento de oração comigo. O capitão disse: tudo bem? Vamos lá. Ele disse: posso fechar a cabine? Ele disse: pode. Ele fechou a cabine. John Wesley ajoelhou, o capitão permaneceu de pé. John Wesley então fez uma oração, disse: Senhor, eu tenho um propósito. Muitas almas me esperam e eu preciso chegar lá. Ainda
no dia de amanhã de manhã. E estamos, Senhor, enfrentando um grande nevoeiro, impossibilitando-nos de navegar. Mas eu te peço, afasta este nevoeiro. John Wesley abriu os olhos e disse: capitão, olhe lá na janela, por favor. O capitão olhou e disse: está do mesmo jeito, John Wesley. John Wesley disse: eu vou orar de novo. John Wesley orou, abriu os olhos e disse: capitão, verifica lá. O capitão verificou e disse: está do mesmo jeito, John Wesley. Ele disse: eu já sei qual é o problema, capitão. Por gentileza, se retire daqui, porque o senhor está atrapalhando a minha oração. John Wesley dobrou o joelho por 2 minutos, levantou e olhou, e quando ele olhou, o nevoeiro já tinha ido embora. Crente que ora tem convicção de que tem lugar certo e hora certa para chegar. Crente que ora sabe que o seu destino é certo e nada vai lhe tirar da direção que Deus lhe colocou. Crente que ora sabe que quando ele abre a boca para falar com Deus, Deus não perde tempo e coloca a sua ação direcionada a Ele. Crente que ora sabe que a providência de Deus nunca vai fechar as portas para Ele. Crente que ora não se importa com fornalha. Crente que ora não tem medo de mar bravio. Crente que ora não tem mar vermelho. Crente que ora não tem a confluência do rio. Crente que ora não tem a tempestade. Crente que ora não desacredita quando as coisas são desfavoráveis. Crente que ora não desacredita na palavra de quem se diz crente, mas nunca foi na sua vida. Crente que ora não absorve palavras negativas. Crente que ora não desanima porque alguém do seu lado está desanimado. Crente que ora não anda e não é guiado por tempo, por era, por sociedade. Não é guiado, aleluia, por mudanças climáticas. Não é direcionado por enfermidades ou ausência delas. Não, crente que ora sabe que ou bom ou ruim, ou enfermo ou são, ou com dinheiro ou sem dinheiro, ou podendo ou não podendo, Deus pode tudo por ele. E quando ele abrir a boca para orar, Deus vai manifestar a providência. Deus vai manifestar a providência. Essa noite Deus só está esperando você fazer diferente. Derrama tua alma perante ele. Derrama tua alma perante ele. Diga para ele o que você nunca disse. Fale para ele o que você nunca falou. Derrama o teu espírito diante dele e deixa ele fazer o resto. Deixa ele fazer o resto. Irmãos, prepara o louvor aí, as irmãs, eu vou fazer isso. A Bíblia nos diz que a oração é tão poderosa, que um certo dia, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, primeiro é o apóstolo maior, o apóstolo Pedro. Tiago foi morto, Pedro foi preso. Os irmãos ficaram meio que desorientados, um olhou para o outro. E na casa daquele discípulo mais novo, João Marcos, então olhou e deu a ideia: rapaz, será que se nós formos reclamar com eles, eles não soltam Pedro? Não é impossível, eles mataram o Tiago. Mas rapaz, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar Pedro morrer? O que é que nós vamos fazer? Nós não podemos ir lá. Se nós nos manifestarmos, nós seremos mortos.
Se nós nos mostrarmos, eles irão acabar, exterminar conosco. O que nós iremos fazer? Aí alguém olhou e disse: já sei. Vamos orar. Orar? Vamos orar. Você não lembra da mensagem de Jesus? Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, até o 13. Jesus disse: portanto, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Livrai-nos do mal e não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus não ensinou a nós orarmos com propósitos egoístas. Não! A oração de Jesus foi totalmente direcionável à vontade e ao propósito de Deus. Tudo foi primeiro para Deus. As únicas duas coisas que foram voltar a nós foi dar-nos um pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O resto foi tudo para Ele. Então eu já sei. Vamos orar. Vamos orar. E eles começaram a orar. E vamos orando, vamos orando, vamos orando, vamos orando. Pedro está na prisão. E Pedro estava tão sossegado, porque Pedro era um homem que, depois que Jesus morreu, passou a orar. Porque antes Pedro não orava. Mas depois que Jesus morreu, ele passou a orar. Jesus morreu, ressuscitou, falou com ele e ele passou a orar. Pedro então dormiu. E a igreja estava orando. E estão orando, orando. E a oração foi se tornando mais fervorosa, mais eloquente. E eles orando. A casa foi enchendo e eles orando. Quando de repente alguém bate na porta. Uma menina corre, abre a porta e vai olhar. Ela olhou. Olhou de novo, não acreditou. Saiu correndo e disse: parem de orar, porque eu acho que Pedro já morreu. O anjo de Pedro está aí na porta. Alguém levantou e disse: deixa eu ir olhar também. Abriu a porta e Pedro disse: Pai seja convosco. Não entendi, pastor. A oração é a mão que vai aonde a sua mão não pode ir. A oração é a chave que abre a porta que você não pode abrir. A oração é o canal que traz a água que você não tem para beber. A oração é o pão que alimenta a alma do faminto. A oração é o crescimento daquele que não tem crescimento. A oração é a saúde para os teus ossos. Então se encha de desejo de oração. Se encha de desejo para a oração. Fica de pé, por gentileza, eu vou orar essa noite. Agora é a hora de orar. Aleluia. Eu fiz um esboço aqui essa noite, não preguei nada do esboço. Aleluia. Porque Jesus disse: você não vai pregar esse esboço, não. Deus maravilhoso. Isso, amém. Não me revela, ele me revelou. A mensagem é essa: vida de propósito é o caminho para as conquistas. Se você tem propósito, a minha oração, se você trouxe um objetivo aqui esta noite, não pare. Aleluia. Viram Pedro, não acreditaram porque eles estavam empenhados. O propósito deles era firme, eles não podiam parar. E essa noite Deus vai marcar a tua vida. Glória a Deus.
vai marcar a tua vida esta noite. Eu vou começar a orar e nós vamos provar aqui essa noite se realmente há poder na oração. As irmãs que não são batizadas com o Espírito Santo, vocês vão cantar aí nesse oração. E eu vou orar junto com o restante da igreja. Glória a Deus. E nós vamos provar se tem poder na oração ou não tem. O Senhor disse: buscai-me e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vamos provar aqui agora. Eu vou começar a orar. O irmão vai soltar o playback das irmãs aí. Enquanto o playback soltar, nós não vamos parar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Mas Deus vai estar lembrado na vida de muita irmã e irmão aqui essa noite. Você vai receber algo que você nunca recebeu na história da sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai. Jesus amado, estamos aqui, Senhor, na tua presença, em oração. As tuas filhas já estão preparando o seu ouvido. Senhor, nesse momento, eu venho ali rogar, Senhor. Se move, Espírito, se move.